mitologia, histórias sagradas, mulheres e divinas. Sibila, já na Antiguidade Clássica, as mulheres ocupavam espaço privilegiado na cosmogonia, não é mesmo? Sim, Verônica, isso é uma verdade. Muito posteriormente, perderam um pouco essa posição de destaque. Mas lá atrás, entre os clássicos, muitas divindades femininas eram fundamentais. Já falamos de algumas delas aqui nos programas anteriores da Rádio USP. E hoje vamos comentar outras mulheres e divinas. Vamos começar por quem, então? Que tal falarmos de Pomona? Vamos lá, Sibila. Pomona é uma divindade da Roma Antiga e sua região era onde fica hoje o norte da Itália. A fonte de informação a respeito dessa mulher divina está no poeta Ovídio. Pomona era uma ninfa da região do Lácio e a sua habilidade e influência se adequava ao cultivo de árvores frutíferas e assim ela tornou-se a deusa responsável pelas boas safras e colheitas na região. Numa época e sociedade que vivia do cultivo, podemos mesmo entender que ela tenha se tornado uma das mais importantes divindades, né? Os cultos para as boas colheitas eram dedicados a ela. Com frequência ela se apresentava portando uma tesoura de poda entre as árvores que estavam sempre muito bem cuidadas naquela região, repletas de maçãs e peras. E embora ela tivesse o reconhecimento e a estima dos humanos da região, era uma deusa solitária, não é mesmo, Sibila? Ela se dedicava inteiramente à natureza? É verdade, Verônica, mas ela era muito bonita e chamava a atenção dos deuses que a cobiçavam, mas sem muito sucesso. Mas um dia ela cedeu aos cortejos de uma divindade. Isso é frequente, não é verdade? Quem foi aquela que conquistou a bela Pomona? Não foi muito fácil não, viu, Verônica? Vertuno era o deus que fazia com que as estações do ano mudassem. Originalmente, ele era um deus etrusco, mas foi assimilado pela cosmogonia romana. Mas vamos ver como ele conseguiu conquistar a bela Pomona? Vamos lá. No começo, ele adotou muitos disfarces para poder se aproximar e cortejar a deusa romana. Ele se disfarçou de ceifador, depois de dono de vinhedo, pescador e até de soldado. E esses disfarces não seduziram a bela jovem? Nada, nem um pouco. Nem mesmo quando Vertuno se travestiu em uma velha senhora, que descrevia as atrações do amor conjugal, Pomona deixou-se encantar por alguém. Vertuno desistiu da estratégia do disfarce e, digamos, já desanimado, ele apareceu sem disfarce. E como ele era belo na sua simplicidade, Pomona viu aquele jovem muito bonito pela primeira vez e se apaixonou por ele, e ambos se aceitaram como amantes. Esse paradigma mitológico tem boas referências para os dias de hoje, não é mesmo? Com certeza. Atualmente, algumas pessoas procuram se assemelhar aos modelos de beleza midiáticos e acabam se expondo ao ridículo, e talvez devessem fazer uma releitura do amor de Pomona. Muito bom. Com Pomona podemos entender que cada um tem seu valor próprio, sem necessidade de copiar outros paradigmas. Mas agora temos um valor que nos faz um aviso, Sibila. Já sei, é o modelo do tempo que nos faz encerrar o programa aqui pela Rádio USP. E vamos ter que deixar outras mulheres e divinas para outros programas. Histórias Sagradas, Mulheres Divinas, parte 2. Vamos apenas lembrar que esse programa é a parte 2 do título Mulheres Divinas. Mas não é necessário que se conheça a primeira parte, não é mesmo, Sibila? É isso mesmo, Verônica. É que com esse título Mulheres Divinas há um grande número de divindades e não é possível situá-las em apenas um programa.
Mas para ouvir o de hoje, não é necessário que se conheça os outros. Então vamos falar hoje de quem? Qual é a divina do dia, Sibila? No programa de hoje, aqui pela Rádio USP, vamos falar sobre os mitos da Grande Mãe. E quem era exatamente essa divindade chamada a Grande Mãe? Verônica, seu nome era Cibele, e ela ficou conhecida como a deusa da fertilidade. É uma personagem de destaque nas narrativas do poeta Ovídio. Seu tempo e campo de atuação era na Roma Antiga, ao norte do que é hoje a Itália, e seu culto se espalhou por toda Roma e Grécia. Virgílio e Ovídio chamavam Cibele pelo nome de a Grande Mãe. E a Grande Mãe tinha um ícone que a representava, não é mesmo? Como é essa história? É verdade, Verônica. A pedra preta sagrada era o símbolo que representava Cibele. E me parece que alguém que tem o seu nome foi importante na vida de Cibele, ou pelo menos da pedra sagrada que a representava. A Verônica tem o meu nome, ou melhor, eu tenho o nome delas. De acordo com a minha xará Sibila, que era uma profetisa grega, havia uma profecia no livro da Sibila. E essa profecia dizia que a pedra sagrada deveria ser levada para Roma e ser instalada no templo em homenagem a Cibele. Mas a deusa Cibele tinha uma ligação muito forte com a virgindade, não é mesmo? Sim, era o que ela exigia dos seus servidores. Mas até mesmo uma deusa como ela um dia foi traída, né? Como foi essa história, esse enredo da deusa traída? Um belo jovem morador das florestas, de nome Atis, tinha um coração tão puro que conquistou o amor de Cibele. Cibele queria que Atis fosse o guardião do seu templo, mas para isso o belo jovem teria que jurar virgindade eterna. E Atis fez o juramento? Ele jurou, mas cumprir ele não cumpriu, não. Ele quebrou o juramento ao ver e seduzir a ninfa dos bosques, a belíssima Sagarites. Pronto, uma traição entre os deuses, a confusão não seria muito pequena, não é mesmo, Sibila? E não foi mesmo, não. Foi trágico, mas Cibele conseguiu se vingar. Ela matou Sagarites por insulto aos deuses. E o jovem Atis saiu ileso nessa tragédia? Ninguém trai uma divindade impunemente. Atis enlouqueceu e cortou suas próprias genitais. Depois de se castrar, o jovem Atis voltou a servir Cibele até morrer. Um mito nos dá conta que, posteriormente, ele renasceu. Bom, no programa de hoje nós conhecemos a deusa Cibele, a Grande Mãe, uma divindade da mitologia romana. Deusa, grande mãe e às vezes vingativa. E como vingava, não é mesmo? Mas agora, quem está se vingando é o tempo. E nós vamos encerrando por aqui o programa de hoje. Fiquem conosco sempre aqui pela Rádio USP. Vocês também podem nos acompanhar pelo site jornal.usp.br. E se perdeu algum dos nossos programas, poderá recuperar pelo mesmo site através da seção Rádio Agência. Até a próxima!